Gente, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, uma mensagem. E o personagem principal da nossa palavra talvez não seja alguém tão conhecido. Geralmente ele não é falado em muitas mensagens, em muitas pregações. Vamos estar hoje falando um pouco na perspectiva da vida do rei Josafá. Um rei que reinou em Judá. Ali no Velho Testamento você vai encontrar a história dele. Só que o que eu acho interessante na história desse rei é que ele travou muitas lutas, sabe, gente? Muitas batalhas, enfrentou muitos inimigos. E quando eu olho para essa perspectiva da vida dele, eu começo a encontrar algo em comum com a nossa vida. Porque eu não sei você, mas eu, no decorrer da minha vida, enfrentei lutas, enfrentei batalhas, guerras se levantaram, e eu tenho certeza que nas nossas vidas vão aparecer lutas, vão aparecer batalhas, vão aparecer inimigos, situações que muitas vezes você não sabe o que aconteceu, você não sabe como isso chegou até a sua porta. Então, olhando para essa perspectiva, essa palavra também é para você hoje. Porque eu sei que aqui pode ser que tenha pessoas que digam assim: pastor, realmente estou passando por uma luta. Eu não sei o que fazer. Está maior do que eu imagino. E essa luta muitas vezes acontece aonde? Na nossa casa, na nossa família. É contra, às vezes, o que os nossos filhos estão fazendo, os nossos maridos. Essa luta, às vezes, é no seu emprego, é na sua empresa. Essa luta, às vezes, é na sua própria vida. Uma luta, às vezes, interna contra pensamentos que não são de Deus. Propostas que não são de Deus. Coisas que não são de Deus para a sua vida. Às vezes, uma luta interna onde talvez você está lutando contra um pensamento de tirar a sua própria vida. Onde às vezes você está lutando dizendo: será que eu sou isso? Será que realmente é isso que Deus diz de mim? Porque está todo mundo falando ao contrário. Então é isso que eu quero hoje falar com você. Como lutar essas lutas? Como vencer? Como passar? Como enfrentar esses desafios? Que eu tenho certeza que se você está passando alguns, agora nesse momento, se você não está, vão aparecer. Porque é real na nossa vida. E eu quero compartilhar um versículo com você que está ali em 2 Crônicas. E eu tenho certeza que esse versículo, ele vai entrar na sua vida, sabe, como uma bomba. Vai te chacoalhar, porque esse versículo é a voz de Deus para você. Então, se você acreditar que Deus ainda fala, se você acreditar que Deus ainda se move, se você acreditar que Deus ainda é Deus, recebe essa palavra. 2 Crônicas 20, 17 diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Ninguém entendeu. Deixa eu te falar, você não precisará lutar essa batalha. Levanta a tua mão, glorifica a Deus. Você não precisará lutar essa batalha. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor te dará. Não tenham medo, não desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com você. Se você acredita na palavra de Deus, dá uma salva de palmas para Deus, porque Ele é bom. Aleluia. Sabe, esse ano eu e a minha esposa, nós completamos 11 anos de casado. Uau! E olhando para a nossa história, eu ainda me lembro do dia que eu pedi ela em casamento. Aquela época onde o amor era a primeira opção. Onde levava buquê de rosas, abria a porta do carro, conversava muito mais.
E eu me lembro como se fosse hoje, a gente chegando para pagar o buffet. A gente foi se casar, uma festa linda. Eu disse para ela que a gente podia casar na garagem da minha mãe e guardar o dinheiro. E ela disse, não, tem que ser um buffet, porque a festa tem que ser linda. E as irmãs concordam, né? Eu me lembro que eu fui lá e aí eu parcelei o buffet todinho, dei 10 cheques, voltou uns 2 cheques, misericórdia. Mas eu paguei, viu, irmão? Eu só casei porque eu paguei. Não vá sair daqui dizendo que o pastor da videira é veaco. Não vai dizer isso, não. Paguei tudo. E a gente se casou e foi um momento lindo, uma cerimônia linda. Deus nos abençoou grandemente, porque Deus ama o casamento, sabe? Se você quer casar e você ainda não escolheu a data do casamento, talvez essa seja a razão porque você ainda não casou e não recebeu as bênçãos. Porque quando você decide, Deus abre as portas dos céus e começa a te abençoar. E eu me lembro que a gente contratou 2 câmeras, e no dia do casamento o cara disse assim, eu vou lhe dar mais uma câmera. Aí a gente foi casar, aí a dona do buffet comprou um lustre gigantesco, lindo. Aí ela disse assim para a Mariana, olha, a minha filha não quis usar esse lustre. Aí eu disse, me dê que eu uso, minha irmã. Na hora, experiência no quesito casamento. Sabe, hoje eu posso olhar com filhos, ainda não, mas estou caminhando, porque o meu primeiro filho está vindo. Glória a Deus. E quem sabe daqui a uns 11 anos eu vou dizer para você, agora eu posso falar sobre filhos. E se tem algo que essa experiência me fez entender, foi que o sucesso do meu casamento foi porque eu escolhi a mulher certa. Se não fosse por causa da Mariana, talvez eu não estivesse aqui contando esse testemunho. Porque pensa num cabo, cabeça dura era eu. Ou cara chato. Só queria fazer a minha vontade. A minha esposa, Mariana, se levanta aí, por favor. Linda. Porque pensa num cara, cabeça dura era eu. Era a minha vontade, era egocêntrico, só fazia o que eu queria, não ouvia a voz dela, mas glória a Deus, porque ela é uma mulher sábia e me suportou, até Deus me converter um dia. E eu não sei se você, homem aí, né, olhando essa minha história, acha que é a mesma sua, mas se for, faça o seguinte, amanhã, compre um carro para sua esposa. Pague uma viagem para ela, porque por causa dela você ainda está aí. Deus é bom. E sabe, se tem algo que eu tenho aprendido sobre casamento nessa minha experiência, é que muitas vezes a gente aprende muito mais com os exemplos de vida do que com conselhos. O exemplo, ele ensina muito mais, é muito mais rápido um exemplo do que um conselho. Mas se tem uma coisa que quando você vai casar, todo mundo chega para você para dizer é conselho. Minha irmã, quem vai casar aqui, levanta a mão, tá noiva? Aí, se prepara, porque vai todo mundo te dar conselho. Vão chegar para te dar conselho para aquela noite lá especial, que os homens são desesperados. Vão te dar conselho para tudo, só que tem 3 que eu acho fenomenais. Primeiro, é aquele, não durma com raiva da sua esposa. Não deixe o sol se pôr sem fazer as pazes. Tem outro, que é assim, olha, não durma no sofá. Não deixe o seu espaço na cama vazio, porque senão o diabo vem e se deita no seu lugar. É verdade. E o que eu mais gosto é aquele, olha, se você puder, escolha as suas batalhas. Escolha as suas lutas. Porque quando um não quer, 2 não. Porque é muito melhor você viver em paz do que viver em briga, do que viver em luta. Não é verdade? Mas essa minha experiência me diz chegar uma hora que começa a você pensar assim, será que vale a pena lutar por algumas coisas no seu casamento, na sua vida? Porque sabe, tem coisa que você entende com o tempo que você não vai ganhar nunca. Exemplo, você sabe qual é a definição da palavra caos? É o guarda-roupa da Mariana. Desde quando eu casei com ela, até hoje, o guarda-roupa dela é um caos. Você não sabe onde está o vestido, você não sabe onde está o calçado, você não sabe onde está a blusa, você não sabe onde está a saia, você não sabe nada, porque é um caos, é desesperador. E o pior, ela chega, olha e diz assim, não tenho roupa.
Não dá mais nada em mim. É lógico, meu irmão, você não acha as suas roupas, você não sabe o que tem. Calçado, eu não vou vestir o mesmo calçado, mesmo sapato. E sabe, durante esses 11 anos eu entendi uma coisa: eu não vou falar mais nada. Porque tem certas lutas que você não vai ganhar nunca na sua vida, meu irmão. Então assim, fica na tua, apenas ora, porque só Deus pode curar certas pessoas. E isso me faz entender o quê? Escolha as suas batalhas. Pense bem antes de entrar em uma batalha na sua vida, porque mais vale a paz do que o caos, do que a confusão. Mais vale uma vida em paz, onde você dorme bem toda noite, do que viver uma vida em conflito. E é aqui que eu quero introduzir a minha mensagem para você hoje, justamente com essa ideia. Sabe por quê? É sábio, é inteligente você escolher as suas batalhas quando você pode. Quando você pode escolher, é sábio, faça isso. Mas o que fazer quando as batalhas escolhem você? O que fazer quando as batalhas te escolhem? Não foi você que quis, não foi você que planejou, de repente aconteceu. E é aqui que, segundo Crônicas, fala a história de Josafá, porque ele se encontrou em uma situação assim. Ele estava vivendo tranquilo, e de repente, uma batalha surge. E vamos acompanhar comigo. Nós vamos ler praticamente o texto, o capítulo completo, mas nós vamos ler bem segmentado, ok? Nós vamos ler agora os 2 primeiros versículos, que diz assim: depois disso, os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas, tudo com os itas, não é nome de doença, é inimigo mesmo, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: olha rei, que foi? Um exército enorme vem contra ti do Edom, do outro lado do mar. Eu quero que você preste atenção nessa frase: do outro lado do mar. Já está aqui, em Azazon-Tamar, isto é, em En-Gedi. Agora entenda bem. Geralmente, é nos momentos que nós estamos vivendo a maior tranquilidade da nossa vida. É nos momentos que está tudo bem, que está tudo dando certo, que é quando você se senta, sabe, diz assim: graças a Deus que eu me sentei, e que não está acontecendo nada, que está tudo tranquilo, que às vezes as batalhas se levantam. Que às vezes as batalhas surgem e elas batem lá na sua porta. E foi isso que aconteceu com Josafá. Ele estava tranquilo, era um momento do reinado dele que nada estava acontecendo, ele estava em paz, as pessoas estavam tranquilas, e de repente surgem 3 inimigos. E sabe o interessante? É que eles vieram do outro lado do mar, ou seja, vieram pelas costas dele. Por quê? Porque eles vieram sorrateiramente, eles vieram mesmo para pegar ele de surpresa. Pegar ele em uma forma onde ele não estava esperando que aquela batalha iria acontecer. E deixa eu te dizer, muitas vezes é assim que o diabo faz na nossa vida. Para nos testar, para nos tentar, para nos derrubar. Ele nos ataca pelas costas. E quando você menos percebe, a luta já está na tua frente, a batalha já está na tua frente, aquela situação já aconteceu, te pegou de surpresa. E agora, o que fazer? Sabe, o problema desses ataques que te pegam de surpresa, que te pegam pelas tuas costas, é porque não dá tempo de pensar em um contra-ataque. Não dá tempo de sentar e fazer uma estratégia de defesa. Não dá tempo de pensar em nada, porque foi de surpresa, pá, aconteceu. Eita, já está ali, e agora? Josafá entendeu isso. Aquele momento, ele não tinha como ligar para ninguém, pedir ajuda para ninguém. E assim é na minha vida e na sua vida. Tem hora que batalhas surgem, que não vai dar tempo de ligar para o pastor, que não vai dar tempo de ligar para o teu líder, que não vai dar tempo de ligar para o teu coach. A única pessoa que você vai poder pedir ajuda é Deus.
A única pessoa é Deus, porque Ele vai estar sempre ali para te ouvir. E foi isso que Josafá fez. Ele sentou e disse: ok, os inimigos estão aí, não tem o que fazer. A única coisa agora é buscar Deus, é pedir orientação a Deus. Só Ele vai me ajudar. Eu não sei a tua luta, eu não sei o que é que você tem passado, que tipos de batalha você enfrenta, mas deixa eu te dizer, só Deus pode te ajudar. Segundo Crônicas 20, no capítulo 3, continua o texto, e aí, diz assim: alarmado com a notícia, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Veja como Josafá escolhe a coisa certa, como ele é bonitinho. Escolheu a coisa certa, escolheu buscar a Deus, escolheu não ouvir as outras pessoas e buscou a Deus. Essa atitude de Josafá me inspira e também tem que te inspirar. Mas vamos ser honestos aqui, vamos ser honestos. Sabe, nem sempre é assim que acontece. Nem sempre, quando as lutas aparecem na tua porta, Deus é a primeira pessoa que você consulta. Nem sempre é assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes o orgulho é maior do que se quebrantar aos pés do Senhor. Muitas vezes o orgulho de dizer: eu posso, eu consigo, eu vou, eu consigo, eu luto essa luta, é muito maior do que a humildade de dizer: Deus, eu preciso do Senhor. E sabe o que é que acontece? Nesses momentos você vai, tenta lutar, tenta lutar, tenta lutar. E é quando você está quase morrendo que você pede ajuda a Deus. Ei, não precisa ser assim a tua vida. Pede a Deus ajuda quando dá tempo. Josafá fez isso certo. Mas deixa eu te dizer, se você voltar 2 capítulos atrás, ele errou. Uma batalha surgiu e ele não ouviu a voz de Deus. Ele quis lutar por conta própria. 2 capítulos voltando, lá no capítulo 18, diz que Josafá, rei de Judá, se une ao rei Acabe, o rei de Israel. Naquela época, o reino de Israel estava dividido em 2. E sabe o que é que acontece? É aquele Acabe mesmo, aquele que você conhece, que é casado com a Jezabel, Satanás, que é aquela uma mulher ruim. Ela mesmo, demônio puro. Ele se une a Acabe, aquele mesmo que Elias enfrentou ele, que desceu fogo e veio uma nuvem do tamanho da mão do homem, aquele rei mesmo, estava vivo ainda. E Josafá se une a esse rei, em um laço de amizade. E aí o que é que Acabe faz? Chama Josafá: ei Josafá, vem aqui para o castelo, vamos celebrar, vamos fazer um happy hour, vamos comer. E Josafá chega e Acabe faz uma proposta para ele: Josafá, eu estou prestes a lutar uma luta contra alguns inimigos, vem lutar comigo, você é forte, você é grande, se você estiver comigo vai dar certo. E sabe o que é que Josafá faz? Josafá diz: é um convite tentador, eu acho que eu vou fazer. Mas entenda que Josafá, ele era um rei que agradou aos olhos de Deus, porque Josafá, ele buscou o que era de Deus. Naquela época, quando ele assumiu, ele tirou tudo que era de idolatria do reino de Judá e trouxe a adoração ao único Deus. E aí, olha o que Josafá diz. Josafá diz assim: pois faça o seguinte, Acabe, chama uns profetas aí, que é para saber se Deus está com a gente. E Acabe vai e chama os profetas dele, que de Deus não tinha nada. Aí os profetas chegam e dizem tudo que ele queria ouvir: Acabe, você vai vencer, os inimigos já estão nas suas mãos. Só que Josafá percebe que ali não era de Deus, e ele diz assim: ei, Acabe, ainda existe algum profeta do Senhor aqui nesse lugar? E Acabe diz: tem um tal de Micaías, chama ele. Vem Micaías e diz: olha, a história não é assim não. Deus está dizendo
que Acabe, essa vai ser a sua última luta. Você não vai voltar vivo dela. E Josafá, se você for, você vai se dar mal. E sabe o que é que Josafá fez? Ele ouviu a voz de Acabe, em vez de ouvir a voz de Deus. Porque achava que aquela batalha era fácil de vencer. Deixa eu te dizer, tem batalhas que surgem na tua vida, que você pode achar que é fácil de vencer, mas Deus está dizendo para você, você precisa de mim. Tem batalhas que você agora está enfrentando, não enfrenta essa batalha sozinho, não enfrenta essa guerra sozinho, ouve a voz de Deus. E a Bíblia fala que Acabe foi, e lutou, Acabe foi junto com Josafá lutou aquela guerra, e sabe o que aconteceu? Ele quase morre. Os inimigos cercaram Josafá, e ele clamou a Deus, Deus me salva, e Deus deu o livramento, e esses mesmos inimigos foram para Acabe e mataram Acabe. Josafá volta, e Deus o livra. Mas o que é que eu aprendo com essa história? É que Josafá estava lutando uma luta que não é dele. E o primeiro ponto dessa pregação para você é, não lute lutas que não são suas. Não luta que não é sua. Se Deus pedir para você ficar, fica. Se Deus pedir para você não ir, não vai, porque a luta não é tua. O problema é que tem muita gente achando que está ajudando, mas está se metendo onde não deveria. O problema é que tem muita gente querendo se aparecer, dizendo que é o bichão, e indo lutar a luta que Deus nunca mandou você lutar. O problema é que a gente às vezes lutas que não são nossas. Quantas vezes, meu amigo, a gente se mete aonde não é chamado? Ei, não é ajudar, é se meter. Para que se aparecer? Ouve a voz de Deus. Tem hora que a gente perde mais tempo olhando para a vida dos outros do que o propósito de Deus na nossa vida. Tem hora que você está tão preocupado com o que os outros estão fazendo, com a luta dos outros, que esquece o próprio sentido de vida, que esquece porque é que Deus te trouxe. Ei, ouve a voz de Deus, meu irmão. Sabe, eu me lembro, quando eu ainda morava com a minha mãe, a gente tinha a nossa casa, e a casa do lado também era nossa, e era alugada. E um casal alugou. Só que pensa num casal para brigar, meu irmão. Meu Deus, misericórdia. Eu não sabia o que era acontecer ali dentro. Eu não sabia, mas era pau mesmo, todo dia, ó, briga mesmo. Briga de voar as coisas, bater na parede. Aí eu ouvia, eu dizia, mãe, o que é isso aí? Aí minha mãe, meu filho, não se mete. Aí teve um dia que eu não aguentei a situação, era muito barulho, era muita gritaria. E eu disse, mãe, eu vou lá, bichãozão, né? Eu vou lá, deixa que eu resolvo. Me levantei, ela, vou chamar a polícia, vou lá. Aí a minha mãe disse, olha meu filho, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Fica na tua, se acalma. Mas sabe o que acontece na nossa vida? É que às vezes, em vez de uma colher, a gente já tem uma pá dentro de casa, que escuta qualquer barulhinho e já sai se metendo na vida dos outros. Quando Deus nunca disse para você fazer isso, para de ser curioso, ei, foca no teu problema, sabe por quê? Porque você já tem problema suficiente, meu irmão. Você já tem luta suficiente para lutar, sabe? Tem gente que precisa aprender a lutar sozinha, tem gente que precisa ouvir Deus sozinho, tem gente que não precisa de você. Olha para a sua vida, olha para o seu umbigo. O problema é que quando você luta uma luta que não é sua, você começa a gastar energia, e na hora de lutar a sua própria luta, você já está fadigado. Você já não consegue, você já está morto, exausto, porque você já gastou tudo que tinha que gastar. Cuida da tua vida. Mas sabe, voltando para o nosso personagem, Josafá, ele aprendeu a lição. E ele volta, e é o texto que nós estamos lendo. Ele escolhe a coisa certa agora. E agora ele está de frente a uma batalha gigantesca, onde ele fez a coisa certa, ele ouviu a voz de Deus. E agora ele entendeu que tem certas lutas
que não vale a pena lutar com as suas próprias forças. E esse é o nosso segundo ponto. Meu irmão, tem certas lutas que não vale a pena lutar com a sua própria força. Veja, Josafá, ele foi cercado pelos moabitas, amonitas, meunitas, inimigos que cercaram ele. E o que é que ele entendeu? Eu não consigo. São muitos ao meu redor, é muita gente, eu não vou conseguir vencer só. Aprende isso nessa noite, entrega a tua luta para Deus, para de usar a tua força. Esses inimigos atacaram ele por trás, 3 inimigos. Josafá não esperava, mas eles atacaram. E sabe, no nosso caso, muitas vezes, nós vivemos o mesmo dilema. Nós somos atacados também por 3 grandes inimigos. Eu e você temos 3 grandes inimigos, e geralmente eles nos atacam pelas costas, sorrateiramente, traiçoeiramente, e deixa eu te dizer, você não vai conseguir vencer eles sozinho. Com a sua força não vai dar. E os nossos 3 inimigos são o mundo, a carne e o diabo. O mundo, a carne e o diabo. E entenda, esses 3, eles vão sempre querer te levar para longe do propósito de Deus. Eles vão sempre querer te levar para longe de uma vida na vontade de Deus. Só que o grande problema é que eles sempre atacam juntos. O grande problema é que nunca vai um de cada vez, eles sempre atacam juntos. Sabe por quê? Porque talvez, se fosse 1 contra 1, você até venceria. Mas o que acontece é que eles sempre atacam em conjunto. Aí o que acontece? Você está lutando contra a sua carne, os seus desejos, e ao mesmo tempo o diabo se levanta. Você está lutando para sair do mundo, mas ao mesmo tempo, metade de você quer estar lá. E deixa eu te falar, essa luta é injusta. Você não vai conseguir vencer sozinho com a sua força. Você vai precisar de reforço. Você vai precisar de Deus, de ouvir a voz de Deus. E dessa vez Josafá ouviu a voz de Deus, não ouviu a voz de ninguém. E deixa eu te falar, quando você se achar encurralado por esses 3 grandes inimigos, faz o seguinte: começa a orar. Para de resmungar, para de murmurar, para de querer contar a tua vida para os outros e começa a conversar mais com Deus. Começa a falar mais com Ele. Veja o que Josafá fez. E agora? Está chegando no ponto que eu gosto. Porque você vai ouvir, na minha opinião, a oração mais ousada que tem nessa palavra. O cara foi ousado. Eu não sei você, tem hora que a gente precisa ser ousado. Não sei você, tem tipos de oração que você precisa ser ousado. Porque quando você está diante de uma batalha, você não pode ficar. Você tem que ser ousado. Veja o que Josafá fez. No versículo 5, continuando a oração dele para Deus. Presta atenção nisso, vai sair aqui. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu Deus que está nos céus? Tu não dominas sobre todos os reinos do mundo? Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Gente, essa oração aqui não é para qualquer um não. Tem que ter peito para fazer. Sabe por quê? Porque o que ele está dizendo aqui para Deus, ele está dizendo assim: Deus, eu vou te lembrar quem tu és. Eu vou lembrar você do seu poder. Eu sei que você já sabe, mas eu vou te lembrar. Eu estou em uma situação e deixa eu te lembrar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O domínio e a força está nas tuas mãos. O Senhor já me livrou. O Senhor já fez isso com os meus antepassados. A minha pergunta para você é: que tipo de oração você luta? Você ora nas suas lutas? Que tipo de oração você ora nas suas lutas? Ai, Deus,
e agora? Está complicado. Se levantaram, eu não sei o que fazer. Ei, se a batalha surgiu, a tua postura tem que ser diferente. Olha para Deus e diz assim: Deus, a batalha está aqui, mas eu sei que o Senhor é Deus, está sentado acima de todo o trono, todo poderoso. O impossível para ti não é nada. Aprende a orar diante das tuas batalhas. Aprende a orar diante dos teus inimigos. Mas não acabou ainda não, ele continua, ele diz assim: eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, da peste, da fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvará. Diante das tuas situações, mostra para Deus o teu temor. Mostra para Deus que pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. É o furacão, é a tsunami, é o teu marido indo embora, é o teu filho perdido nas drogas. Mas mesmo assim, você vai adorar a Deus e não vai deixar de louvá-lo. E Ele vai te salvar. E agora vem a melhor parte. Ele continua a oração dele dizendo assim: mas agora... aí estão os moabitas, os amonitas, os meunitas, cujo território tu não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Presta atenção nessa oração. Olha o que ele está conversando com Deus. Os inimigos estão aqui, mas o Senhor se lembra que quando a gente saiu do Egito, a gente saiu conquistando tudo quanto era terra, até chegar onde está hoje. Mas o Senhor pediu para a gente desviar justamente desses 3 inimigos. O Senhor pediu para a gente desviar dos moabitas, meunitas, tudo com os itas. E ele continua dizendo assim: vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da nossa terra, que nos destes por herança. Ó nosso Deus, não irá tu julgá-los? Ei, sabe o que é que ele fala aqui? Ele joga a culpa para Deus. Ele diz: Deus, essa situação está acontecendo, não é por minha culpa, mas nesse caso aqui o Senhor permitiu. O Senhor não deixou a gente invadir eles. Eram para eles já estarem derrotados. E sabe o que é que acontece? Vai ter situações na sua vida que você vai dizer para Deus: Deus, não é minha culpa. Deus, essa luta apareceu e eu não sei o porquê. Me pegou de surpresa nas minhas costas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: luta essa luta para mim. Luta essa luta para mim. Eles são muito fortes, eu não sei o porquê que aconteceu, mas luta essa luta para mim. O que Josafá estava dizendo era isso: Deus, eu não vou vencer. E talvez o que você tem dito mais nesse mês na sua casa é isso: Deus, eu não vou vencer. Mas completa a oração: Deus, luta por mim. Deus, luta por mim. Deus, luta por mim. Sabe por quê? Porque quando a batalha é de Deus, Ele se responsabiliza. Quando a batalha é de Deus, Ele se responsabiliza. O problema é que a gente está querendo lutar algumas lutas que Deus está dizendo assim: ei, deixa comigo. A gente está querendo forçar o que não vai dar, e Deus está dizendo: ei, fica para trás, porque agora é a minha vez. Agora é a vez do Todo-Poderoso agir, daquele que tem todo o poder, daquele que todo joelho se dobrará. Entenda, não gasta tempo com alguns tipos de batalha. Entenda que algumas batalhas não são contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Sabe, essa luta que você está tendo com o teu marido, não é ele. Com o teu filho,
não é ele. Com o teu chefe, não é ele. Tem coisas que acontecem no reino espiritual, e aí você não tem poder, você não tem força. Entende? Começa a chamar Deus para lutar as tuas lutas, meu irmão. Aleluia! Josafá foi humilde para entender que nessa luta ele precisava de Deus. Ei, sai daqui com esse pensamento. Nessa tua luta você precisa de Deus. Seja humilde, deixa o orgulho de lado. Deus pode te ajudar. E ele buscou a Deus, e sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus se revelou. Porque é impossível você buscar a Deus e ele não se revelar. É impossível você buscar ao teu Deus e ele não te mostrar algo. E veja o que acontece no versículo 13, no versículo 15. Diz assim: todos os homens de Judá com as suas mulheres. Isso foi logo depois da oração dele. Veja que depois da sua oração Deus pode falar com você. E aí diz assim: todos os homens de Judá com suas mulheres e filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá, em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Talvez você tenha dito: essa luta é muito grande, é enorme, é um exército gigantesco. E Deus continua dizendo: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Ei, a batalha é de Deus quando você entrega para Ele. Presta atenção. Muda o foco. Para de apontar para a luta, começa a apontar para Deus. Começa a levar para Ele. Mas isso só acontece se você der espaço, sabe, gente? Se você der espaço para Deus agir. Porque se está com Deus, a tua parte é orar. Se você diz: eu não consigo, agora Deus é contigo, ora. Em mim. Só que eu já era grande, aquilo não causava efeito em mim. Sabe o que é que acontecia? Eu só ficava com mais raiva dela. E eu dizia assim: mãe, agora é que eu vou fazer. Porque eu não sou mais nenhum menino. Eu não sou mais nenhum menino para ficar levando lição de moral da minha mãe. E sabe o que aconteceu? A minha mãe entendeu isso. Ela disse: agora é hora de falar menos e orar mais. Essa luta eu não vou vencer, Deus vai vencer para mim. E sabe o que ela fez? Ela começou a orar. E eu me lembro ainda como se fosse hoje, gente. Eu chegando das festas, 5 horas da manhã, morrendo de ressaca, às vezes ainda um pouco embriagado. E lá da casa da minha mãe, os irmãozinhos saindo da vigília que ela fez para mim. E aí os irmãozinhos saindo, Pai do Senhor, irmão Saulo. E eu: Pai do Senhor, irmão. Deus te abençoe, Saulo. E a minha mãe, o que é que ela fazia? Ela ia para o quarto dela, não olhava nem para a minha cara. Eu ainda me lembro como se fosse hoje, eu chegando de uma festa, era 3 horas da manhã. Quando eu coloquei o carro para entrar na garagem, que eu olhei na varanda, a minha mãe estava sentada, lendo a Bíblia, orando por mim. Quando eu entrei, sabe o que ela fez? Fechou a Bíbliazinha dela e foi dormir. E deixa eu te dizer uma coisa. Hoje eu estou aqui para te contar esse testemunho. A minha vida foi totalmente transformada. E eu sou fruto da oração da minha mãe. Ei, qual é a luta que você tem travado? É contra o teu marido? É contra o teu filho? Vai orar mais, vai orar mais, vai orar mais. Porque Deus está lutando por você. Deus está agindo, Deus está fazendo. Josafá entendeu que você não precisa lutar quando tem um Deus muito maior lutando por você.
Ei, tem luta que é a hora de Deus agir e não a sua. Tem calma e não raiva. O problema é que a gente está lutando as lutas com tanta raiva, e a gente não tem calma para deixar Deus agir. Como eu falei para vocês, quando eu era mais novo, a minha família, ela nunca foi uma família que você pode chamar assim, ajustada nos padrões. Meu pai veio de segundo casamento, minha mãe não conhecia Deus. Eu cresci vendo o meu pai bater na minha mãe. Eu cresci a minha infância e a minha adolescência vendo brigas constantemente. E sabe o que é que isso gerou dentro de mim? Raiva, ódio do meu pai. E às vezes as nossas lutas têm feito esse sentimento entrar dentro do nosso coração, e isso faz a gente esquecer de buscar Deus. E essa raiva dentro do meu coração fez com que eu quisesse fazer alguma coisa pelas minhas próprias forças. E eu disse, eu vou resolver isso. E a única forma de eu resolver isso é se eu for maior que o meu pai. Eu preciso ser maior que ele, porque aí eu vou vencer essa luta. E sabe o que é? Com 15 anos de idade eu fiz? Comecei a tomar anabolizantes. Com 15 anos de idade eu era muito grande, eu tinha quase 50 de braço, eu era gigante. Era muito grande, 15 para 16 anos. Por quê? Porque na minha mente, se eu ficasse grande o suficiente para impedir o meu pai de bater na minha mãe, isso é... Mas demorou muito tempo para eu entender que a minha raiva não ia vencer essa luta. Nada aconteceu. E depois de muito tempo, quando eu reconheci quem era Deus na minha vida, eu cheguei para o meu pai e com amor comecei a conversar com ele. Com amor comecei a pedir perdão para ele. Com amor disse, pai me perdoa, pai me perdoa. E em casa eu dizia, Deus, a luta é tua. Deus, toca no coração do meu pai. Deus, converte o meu pai. Deus, faz alguma coisa no meu pai. Sabe o que é que eu fazia? Pai, eu te amo. Pai, deixa eu conversar com o Senhor. Pai, como é que o Senhor está? E sabe o que é que aconteceu? Hoje eu tenho um pai que está junto de mim. Hoje eu tenho um pai que me ama. Hoje eu tenho um pai que está do meu lado. Sabe? Essa luta ainda não foi vencida, porque ele ainda não está aqui. Mas eu continuo orando, Deus, a luta é tua, traz ele para cá. Ei, qual é a tua luta que você precisa dizer? Ei, Deus, traz ele para cá. Ei, Deus, luta para mim. Ei, Deus, faz alguma coisa. Deus é bom. Entenda isso. Entenda. Tem luta que você precisa descansar e deixar Deus agir. Descansa mais, sabe? Ora mais, repousa mais, tira a raiva do teu coração, tira a mágoa do teu coração. Isso não vai fazer você vencer nada. É só quando você entregar para Deus e deixar Ele agir.